E aí, Lion? O que se passa? Vocês estão bem, meus amores? Espero que sejam muito bem, seja mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto, não que isso faria alguma diferença, mas vamos lá. Meus amores, lembrando, são energias pressupostas, ou seja, energias pressupostas sem acontecer, se vão ou não, não é uma questão minha, não é uma questão do tarot, é uma questão sua. Essa leitura pode estar espelhada, ou seja, falando com alguém que você esteja lidando, ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado. Serve para Sol, Lua, Ascendente, blá, blá, blá. E você que é novo no canal, a mensagem é muito séria, o trabalho é muito sério, mas o tarólogo é meio variar. Então a gente traz uma leveza aqui, umas brincadeiras, umas broncas de vez em quando, hein? Fala aqui da autossacerdotisa. Caramba, tem muita espiritualidade nessa mesa. Cacetada. 3 arcanos maiores, 3 de 3, mais um. A Lua. Mais um. 4 de 4. 4 lâminas, 4 arcanos maiores. E aí, Lion, o que tá pegando, meu? Muito espiritual essa leitura. Muito. Com relação à intuição, com relação a decisões, com relação a medos, com relação a situações travadas, paradas, tudo isso em 4 lâminas, Lion. Vamos lá. Abrimos com a alta sacerdotisa, né? Em alguns tarôs a papisa, que foi clarificada pelo enforcado. Na sequência, a lâmina da Lua, outro arcano maior, né? Que foi clarificada pelo imperador, energia de Áries muito forte na mesa, energia de Câncer, Peixes muito forte na mesa também, né? Você pode estar lidando com essas energias ou ter forte no mapa. Mas aqui é 4 arcanos maiores, a parada ficou séria. Por quê, meus amores? Primeiro que eu já estou enxergando aqui que tem algumas pessoas que estão com a sua intuição bloqueada. Mas a sua intuição bloqueada não é porque alguém bloqueou, não é porque aconteceu alguma coisa que... Não. Intuição bloqueada que está me mostrando que existe uma situação tanto de medo quanto de insegurança aqui com relação a tomadas de decisões ou a você executar uma determinada ação aqui ou fazer alguma mudança, tá? Porque o imperador está do lado do The Hanged Man, do enforcado aqui, que traz essa necessidade de fazer algumas mudanças, né? De se ajustar algumas questões aqui, e o enforcado está cruzando com a Lua e o imperador está cruzando com a alta sacerdotisa, né? O que acontece? É o medo dos próprios sentimentos, né? É o medo de fazer uma movimentação e essa movimentação não ser a correta, embora muitas pessoas aqui do signo de Leão saibam que essas movimentações são necessárias aqui. É como se eu estivesse enxergando uma situação de 2 caminhos, né? 2 caminhos aqui para vocês. E uma necessidade de você enxergar muito mais além do que você está enxergando, Lion. A gente vai ter que clarificar, eu não tenho nem como ficar enchendo linguiça aqui em cima de 4 arcanos maiores, por quê? Porque é muito abrangente, vamos colocar assim, né? Fala para mim aqui do Hanged Man. Ok, anula a informação anterior, tarô, por gentileza. Fala da lâmina da Lua. Fala do Cavaleiro de Paus com a Lua. Entendi. Ai. Alta sacerdotisa, tarô, por gentileza, aqui. Fala pra mim. Por que esse 5 de copas aqui? Né? É o medo de fazer e não dar em nada. E depois entrar dentro de um contexto de arrependimento. E por que tem essa situação, tarô? Mas aí você me fala isolado. Aqui. Eu estou sentindo uma passada.
Tô sentindo uma situação não, uma energia diferente aqui. Fala de 6 de copas. Sem bagunçar, tarô, por gentilânix aqui. 9 de passado, né? Ah, o passado, o que seríamos de nozes sem o passado para encher o raio do saquinho, não é verdade? Página de paus no fundo do deck é onde está sua alegria, estabilidade e as possibilidades e a cura. Complicado, Lion, vamos lá. Né? O página de paus, rainha de ouros, as de paus, a estrela aqui. É justamente onde está a sua... Não digo sua força, mas... o que precisaria de uma certa forma, e o mago também, né? De quebra. O que precisaria para você resolver essa situação, né? O que acontece, meus amores? Eu fui clarificar o enforcado e aí recebi a informação de que eu deveria clarificar a lua primeiro, né? E eu vou ter que confirmar. Com quem que eu confirmo aqui? Calma, gente, que a leitura tá bem. Fala se é isso mesmo, tarô, por gentileza. Essa questão do diabo com o cavaleiro de paus e a lua. Graças a Deus, né? Pelo menos não é um trabalho espiritual. Não se trata de um trabalho espiritual. Geralmente a combinação dessas duas lâminas, a lua e ainda mais com a auto-sacerdotisa, essa cambada de arcano maior aqui, denotaria uma situação de algum tipo de trabalho espiritual, mas não é o caso aqui, não. Aqui é o caso de realmente uma situação de medo, uma situação de insegurança muito forte que está sendo bancada por questões do passado aqui, né? Nós temos na alta sacerdotisa, que é o quê? A sua essência, Leão. Ou seja, a sua intuição. Aqui a gente pode até estar falando de uma questão mais de eu superior, porque nós temos muitos arcanos maiores. Então é como se alguma coisa no seu passado tivesse te afetado, né, ou te desgastado a ponto, e essa situação ela vem se arrastando até hoje, porque nós temos o 8 de pentáculos aqui, né? Então pode ser uma situação que começou no passado, ainda está existente. Para algumas pessoas pode ser uma situação que ainda está latente, ou seja, finalizou-se uma situação, seja ela qual for, porque nós temos os 5 de copas, mas ainda é uma coisa que te fere, ainda é uma coisa que te traz desgaste, ainda é uma coisa que te prejudica de uma certa forma, né? Interessante. E aqui, o que acontece? A auto-sacerdotisa veio com o 5 de copas, que é uma lâmina que fala de situações, de olhar para situações que não deram certo, né? E o 8 de pentáculos que ainda traz isso, né? Ainda mostra que isso, de alguma certa forma, para a maioria de vocês, é algo que está em curso. Ou seja, conforme eu disse, ou está latente, ou ainda vem se arrastando, ou ainda está na sua energia, né? E essa situação acaba meio que bloqueando aqui o seu entendimento de possibilidades. E quando a gente fala de entendimento de possibilidades, não é que você talvez não saiba o que tem que fazer, mas é que talvez você não consiga identificar, Leão, o que a sua intuição diz com relação ao que você sabe que você tem que fazer. Tá bem profunda essa leitura mesmo, tá? Porque o enforcado traz aquela energia do olhar por novas possibilidades, fazer algum tipo de sacrifício, abrir algum tipo de concessão com relação a alguma questão, né? Então eu entendo que é como se aqui você já tivesse muito nessa energia, né? De sacrifícios, de abrir concessões. E essa situação aqui, a energia densificou aqui. E essa situação aqui, ela meio que bloqueia as suas
outras possibilidades. Ou seja, eu ainda tenho algo que me onera, eu ainda tenho algo que me gera um peso. Enquanto eu não resolver isso, ou enquanto eu não der um jeito de finalizar com isso, eu não consigo me movimentar em novas direções aqui. Eu não consigo tomar outros caminhos. Por quê? Porque a Lua, que veio clarificada pelo Imperador, mostra essa situação de dois caminhos. Um caminho leva a uma situação de ilusão. O outro caminho leva a alguma coisa que poderia te trazer uma saída. Porém, contudo, entretanto, a Lua veio clarificada pelo Cavaleiro de Paus com a lâmina do Diabo. Ou seja, é como se você... O Cavaleiro de Paus traz muita ação, ele é um cavaleiro muito veloz, né? Só que com a lâmina do Diabo me traz muito aquela parada do autoencarceramento. Então eu entro dentro de uma energia onde eu me prendo por conta das circunstâncias, ou seja, embora eu tenha consciência de que eu estou me prendendo nisso, são circunstâncias, são situações que estão fazendo com que eu entre nessa vibe de me prender aqui. Só que a lâmina do Diabo, quando eu pedi um entendimento, se a Lua era alguma coisa de trabalho espiritual, veio com 3 de ouros com a lâmina do louco, né? Aqui são pessoas e situações que te impedem de sair de uma situação de aprisionamento, de autoaprisionamento. O que eu acho interessante aqui, Leão, leoninas, leoninos do meu pequeno coraçãozinho, é que vontade não falta, disposição também não. Ou seja, eu tenho vontade, eu tenho disposição, mas eu não consigo fazer essa movimentação, porque isso ainda está se arrastando, aí que ainda está latente na minha energia, conforme mostrou aqui o 6 de copas com o 9 de paus. Entende? Tarô, por gentileza, fala para mim aqui do enforcado. Entendi. Outro arcano maior, a lâmina dos amantes. E por que tem essa situação de dúvidas aqui? Aqui pode ser um relacionamento que te prende para algumas pessoas, tá? Pode ser um relacionamento... E aí eu vou... Não só relacionamento. Porque pode ser um relacionamento, uma parceria, pode ser um trabalho também. Né? E aí eu vou falar o que acontece. Ou essa situação... Ou tem alguém que está preso ainda dentro de algum contexto do passado que ainda está latente, ou seja, já finalizou alguma situação, mas isso ainda bate bastante nas suas questões emocionais aqui, tá? Ou é alguma coisa do passado que vem se arrastando aqui, ou um relacionamento que, tipo, teoricamente já terminou, mas por algumas circunstâncias da vida, você ainda não conseguiu ter uma separação, um trabalho, até pode ser até uma questão familiar aqui, tá? Adapte ao momento. Uma espécie de um compromisso, mas não tem um compromisso em si aqui. A Imperatriz no fundo do deck, podemos estar falando com... Pode ser você, essa figura feminina aqui, mas pode ser alguém na sua energia, tá? Uma mãe, uma irmã. A leitura de Leão, a última leitura de Leão saiu alguma coisa parecida, se eu não me engano. Fala dessa situação dos amantes na posição de dúvida. Agora saiu o compromisso. Mais uma. Né? Ou é você aqui que tem uma espécie de um compromisso ou alguma questão
tradicional, dá um exemplo, Flávio, um exemplo de uma questão tradicional. Né? Casamento é para sempre. Não pode se separar. Né? Pode ser algum compromisso com uma mãe ou uma figura feminina ou você mesma, né? Se colocando dentro de uma posição de compromisso. Se o Papa está aqui, muito provavelmente existe sim uma espécie de um compromisso espiritual aqui. Né? São muitos arcanos maiores aqui nessa energia. Muitos arcanos maiores. O diabo, a lua, autossacerdotismo, o enforcado, o imperador, os amantes, né? O Papa, a imperatriz, muitos arcanos maiores. Fala do Papa isoladamente aqui. O que é essa situação? 6 de paus. Alguém... Ah, tá. E vai vir isso. Filha da... E eu sabia que era essa lâmina que ia cair. Eu sabia. Deixa eu dar uma esticada, gente. Já tô querendo dormir mesmo, fazer leitura deitado agora. Eu sabia que ia vir essa lâmina. Cara, ultimamente o negócio tá top, viu? Top que eu falo assim, né? No meu contexto. Eu penso na lâmina, ela vem. Será que é manifestação? 3 de espadas. Tem uma pegada aqui de reconhecimento. Eu assumi um compromisso e eu espero algum dia ter o reconhecimento desse compromisso. Né? O Papa veio com 6 de paus, a lâmina da vitória. Quando eu perguntei se vai vir esse reconhecimento, 3 de espadas. Tá? Ou seja, e desculpa, eu estou falando com pessoas do signo de Leão que sabem disso. Né? Que sabem dessa situação. Por quê? O enforcado clarificado com a lâmina dos amantes. Isso pode estar envolvendo um relacionamento, inclusive que já acabou. Talvez você esperando aqui um reconhecimento de alguma coisa, né? Ou um trabalho, alguma coisa que você fez. Pode ser uma questão com família. Esse compromisso do hierofante aqui fala muito de questões de trabalho, fala muito de questões de relacionamentos, mas fala daquela pegada do comprometer-se com alguma coisa, né? Então eu me comprometo com uma situação, seja ela de um passado, seja ela uma situação que já vem se arrastando há muito tempo aqui para muitas pessoas, né? Esperando que um dia talvez essa situação gere um reconhecimento. Agora, um reconhecimento de quem? Um reconhecimento da outra parte, um reconhecimento da espiritualidade, ou aqui a pergunta que teria que ser feita, Leão, um reconhecimento de você mesma, de você mesmo, com relação ao que você faz e o que você está fazendo. Porque se você não está conseguindo tomar a decisão que você precisa tomar, porque isso aqui fala de decisão, em cima do enforcado, eu estou travado. Eu sei que eu tenho que fazer, e que tem gente que tá, num jargão aqui, vamos utilizar um jargão, abrindo as pernas aqui, sabe? Para situações ao qual você não deveria, neste momento, estar fazendo isso, né? Famoso, estou fazendo sacrifício atrás de sacrifício, abrindo concessões atrás de concessões, porque eu tenho dúvida do que eu poderia estar fazendo, né? O que vai acontecer se eu simplesmente deixar esse compromisso, né? Se eu simplesmente olhar para esse compromisso e falar assim, isso, né? Isso não é meu, eu ia soltar essa pica não é minha, né? Mas é uma parada mais ou menos isso. Né? Só que com a lâmina do diabo aqui em cima da lua, tem para algumas pessoas, inclusive, uma pegada de chantagem. Né? Chantagem emocional com relação a isso.
o que te tira o poder, né? Ou seja, eu tô falando com gente que tem poder, que sabe o que tem que fazer, como que tem que fazer, por que que tem que fazer, que tem uma espiritualidade monstruosa aqui, porque são muitos arcanos maiores, tem muito conhecimento, tem muita criatividade, muito potencial, mas está presa, se autoprendendo, preso, né? Dentro de contextos aqui que a gente entende circunstâncias, Leão, né? Às vezes, se essa imperatriz, por exemplo, é uma mãe que está doente, que precisa de cuidado e tal, é uma circunstância que realmente não tem muito o que ser feito. Porém, contudo, entretanto, tem, né? Tem como você começar a fazer as suas movimentações em paralelo a essa situação, de um jeito ou de outro aqui, né? De um jeito ou de outro. Só que também tem uma pegada aqui bem interessante de algumas pessoas do signo de Leão que podem ter tentado em um passado aí fazer algum tipo de movimentação, algum tipo de mudança com relação a alguma outra questão, e aí fica muito, muito complicado a gente puxar, porque são inúmeras energias, e essa situação não deu certo, né? Além de não ter dado certo, trouxe um desgaste demasiado aqui, grande, para algumas pessoas. E aí também é algo que te prende. Pô, eu já tentei uma vez, né? Vamos lá. Tarô, por gentileza, fala para mim aqui. Primeiro, como? Tá. Tarô, anula a informação anterior, por gentileza. Diante desse cenário aqui, o que vem na direção de leoninas, leoninos? 10 de espadas, uma finalização de uma dor, de um processo complexo. Fala mais. 6 de paus, o reconhecimento. Cara, eu acho que eu já até fiz um vídeo, uma leitura, quer dizer, para o signo de Câncer, falando do autorreconhecimento. O signo de Câncer não, perdão, signo de Leão. Aqui tem gente que tem Câncer muito forte no mapa, viu? Vamos falar de energias antes que eu perca, né? Touro muito forte, Sagitário. Uma energia de Aquário também aqui latente. Capricórnio, muito forte. Câncer, Peixes, Áries, Gêmeos. O autorreconhecimento, como que faz para sair? Não, o que vem na direção, né? A finalização de uma dor, de uma situação complexa. Aqui tem uma vitória, o Leão. Aqui tem uma vitória no seu caminho. Mediante o que, Tarô, por gentileza? Leitura bem séria. Bem séria, não dá nem para brincar aqui. Sacanagem, que eu... leitura séria. Eu até gosto, mas... A lâmina da morte. Uma transformação que vai vir aí na energia de vocês. Se a lâmina da morte está aqui depois do 10 de espadas, pode pá que é nós que tá. É como eu digo, né? Por insistência do universo. Insistência do universo aqui. E quando a gente fala de lâmina da morte, tá? A gente não está falando de morte especial. Não é esse o contexto que a lâmina traz, tá? A lâmina da morte, ela fala de finalização mesmo, mas aqui é trazido pela espiritualidade. É como se tivesse numa situação de deadline mesmo, sabe? Na linha da morte.
Como se ou para você, ou para suas questões espirituais, ou até para sua própria espiritualidade, você tivesse meio que uma situação limítrofe aqui, tá? Não tá tendo mais espaço para isso na sua energia, na sua vida. E aí entra aquela parte do conselho do tarólogo, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Não espere que o universo faça essa movimentação, porque a lâmina da morte, num contexto de eu reconheço, eu me reconheço, eu reconheço as minhas capacidades, eu reconheço tudo que eu fiz para todo mundo e dane-se se essa pessoa, se essa situação, se essa mãe, se esse pai, se esse filho, Espírito Santo ou esse amém não me reconhece, eu me reconheço e eu faço a transformação necessária. Por que eu estou falando isso? Porque a morte, ela pode ser condicional. Ou seja, você tem aquela parada do eu posso fazer essa transformação, mas também não. E aí essa transformação, ela acontece de uma forma um pouco mais dolorida aqui, Line. Entende? Não é algo que vai ser tão agradável. É como se o universo tivesse forçando você a pegar um caminho em que você se contemple, você se reconheça, você se encontre nessas questões. Porque não adianta que a gente, né? Não estou falando de uma forma julgando, mas isso é uma coisa natural. A gente acaba meio que colocando a culpa em situações externas, né? Para dar uma amenizada naquela dor, para dar uma amenizada naquela pegada complexa que a gente está passando, sabe? Então, essa pessoa fez isso, essa situação, isso, aquilo. É uma forma da gente se enganar para a gente poder continuar, para a gente poder seguir, né, a vida. Mas seguir a vida de que forma? Que com tudo travado, você não conseguindo encontrar seus próprios caminhos, você não conseguindo aqui ouvir sua intuição, porque na realidade não é que você não consegue, você até ouve sua intuição, mas você bota em xeque essa questão, né? Você bota ali em dúvida esse ouvir a minha intuição aqui. O que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer, né? Só que eu sempre falo, a questão não é o como, né, Lion? A questão é o porquê, qual o motivo. Precisa ter um motivador. Aqui na sua mesa não tem um motivador. Tarô, fala para mim aqui um conselho para como a leoninas e leoninos poderiam estar saindo desses 5 de copas. Mas, gente, será, meu Deus? Os 7 espadas no fundo do deck, com o rei de espadas e o mago. Bom, primeiro você tem que resgatar o que é seu. E aqui, rei de espadas com 7 de espadas... Perdão, 7 de espadas, rei de espadas e o mago é a sua dignidade. Para algumas pessoas tem uma parada de você recuperar a sua dignidade aqui urgente. Através da manifestação. Eu manifesto isso, né? Para outras pessoas é você ir atrás do que lhe pertence. Flávio, como assim? O que você entende que lhe pertence nesse mundo? Ah, eu quero ser feliz. Tá, é muito vago. Fala outra. Ah, eu quero ter dinheiro. Tá, é muito vago. Fala outra. Ah, eu quero ter um carro. Tá, é muito vago. Fala outra. Ah, eu quero me mudar. Vago. Fala outra. E aí a gente vai ficar nessa brincadeirinha até você identificar exatamente o que lhe pertence, o que é para você. Enquanto você ficar vislumbrando situações vagas, o universo ele não vai te dar uma situação abstrata, ele não tem como ele te jogar num caminho que é Alice no País das Maravilhas, né?
Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, então siga. Compreende? E aí, quando eu perguntei como é que faz para sair do 5 de copas, o tarô foi conciso, direto e cirúrgico. 5 de copas. Né? O que é o 5 de copas? Olhar para o leite derramado, lamentar o que não deu certo, lamentar as situações do passado e tal. Mas qual que é a mensagem de saída do 5 de copas? Parar de olhar para as copas derramadas aqui e olhar 2 copinhas que estão aqui atrás de você e você não está nem observando isso. É só virar o pescocinho. É só virar o pescocinho. Entende? Né? Vamos perguntar como é que faz para sair desse autoaprisionamento. Que é? São as 3. Deixa eu colocar aqui no meio do baralho. Vamos lá. Tarô, por gentilância aqui, fala para mim, meu amor. O que você faz? Fala do diabinho aqui. El diabito. Como é que faz para sair desse autoaprisionamento, Tarote? Tarote. Rainha de copas, isso. Manda outra lâmina da corte, que aí você vai parar dentro do armário junto com o Morfeu. Rainha de copas. Mandou, né? Você tá me desafiando, hein, irmão? Tá perdendo a noção do perigo total. O que você espera aqui que tá demorando? Um dinheiro, alguma coisa? Tem uma espera. Um dinheiro para sair da situação, é alguma coisa sólida, mas tem muito a ver com questões emocionais. Rainha de copas de novo. Você vai responder. Você vai responder, Tarote. A lâmina do carro, outro arcano maior. Tem uma mudança aqui. Para algumas pessoas tem uma situação de esperar algum tipo de dinheiro ou alguma coisa sólida. E aí, adapte esse sólido aí. O que é esse sólido aí? Alguma coisa concisa, de verdade, acontecer para você sair. E aí você tem que adaptar o seu modelo ao seu cenário, obviamente. Só que tem uma parada aqui, a Rainha de Copas no carro. A Rainha de Copas, ela é tranquilona aqui, mas ela fala de questões emocionais. É como se você tivesse que mudar o foco. Mudar o foco. Fala do carro. Mudar o foco. Literal, auto-sacerdotisa retornou. Com... Cara, que leitura difícil da pega. E eu já não gosto. Adoro. A galerinha aqui não gosta, não, mas também não tô nem aí. Quem me acompanha são pessoas inteligentes, que gostam de leituras complexas também. Não tô falando. Não é isso. Nossa, tô com os beijos tudo cortado. Ô, capivara. Leão, tem uma situação aqui de mudar o foco. Porque veio uma situação muito... Mas aqui pega muito no emocional. E para cada um isso daqui vai dizer alguma coisa diferente. A Rainha de Copas, a questão emocional com o carro e a autossacerdotisa. É como se tivesse alguma coisa interna aí muito forte, onde essa situação precisa ter um direcionamento, uma resolução. Não sei se tem a ver com pessoas, mas tem a ver muito com sentimento. E é algo que para muitas pessoas pode ser um segredo, pode ser... Mas não está falando de revelar um segredo, não é isso. É como se você tivesse que mudar o foco aqui
Lembrando que essa situação é como sai do autoaprisionamento. E esse autoaprisionamento, ele está sendo gerado por alguma coisa interna, muito interna aqui. Só que você sabe o que é. Aqui não está falando de pessoas que não sabem o que é. Senão seria só a sacerdotisa em cima da rainha de copas, mas é a lâmina do carro. Ou seja, é como se você tivesse poder sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, me mostra uma espera. Eu estou esperando alguma coisa. O que é o Cavaleiro de Pentáculos aqui? A torre. Eu estou esperando uma desconstrução, alguma coisa desmoronar ou vir à tona para sair desse autoaprisionamento aqui. E aqui está falando, você tem que fazer a movimentação para isso acontecer. E aqui vai ressoar para cada pessoa de um modo diferente. A torre no Cavaleiro de Pentáculos, gente, é alguém que está esperando literalmente uma situação se desfazer por si só. Só que o tarot está falando que é você que tem que causar essa torre. Né? Agora, como vai causar essa torre? Não dá para saber, porque para cada pessoa essa sacerdotisa, por isso que ela abriu o jogo. E ela veio com 5 de copas aqui. Por isso que ela abriu o jogo, ela veio com 5 de copas. E o 5 de copas veio com 6 de copas e o 9 de paus. Algo que está muito escondido, muito, muito, muito intrínseco dentro de você. Você sabe o que é. No fundo você sabe. E aí você tem que dar direcionamento para isso. É como se você tivesse que pegar o controle dessa situação, pegar o controle disso. Eu tenho controle sobre isso. Como é que eu poderia achar um exemplo aqui? Para explicar para vocês, Lion. Nós já estamos com 37 minutos de leitura. Mas a leitura está bem complexa mesmo. 10 de espadas. É algo que te feriu. Entendi. Reconhecer, transformar, transmutar. Cavaleiro de Ouros também traz a questão da mensagem. 6 de paus, mensagem. Agora nós temos... Nossa, a energia de Capricórnio aqui está batendo muito forte. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo de uma situação minha que acho que vai ficar mais fácil. Tá? Eu desde de alguns meses, vamos dizer assim, para cá, eu tinha que ter tomado uma decisão, tinha que ter feito uma movimentação que eu não fiz. Muito pelo contrário, eu internalizei a situação, joguei uma pá de cal em cima e fiquei esperando a situação se resolver. Literalmente, igual isso, tá? Esperando a situação, o universo dá um jeito, o universo vai resolver essa parada, o universo vai fazer isso acontecer. Só que eu comecei a definhar, literalmente, né? Por quê? Porque era uma questão que eu internalizei, coloquei muito lá profundamente e segui a vida como se absolutamente nada tivesse acontecido, mas essa situação ela veio batendo muito em cima de mim, muito, e ela batia doído, até que eu resolvi, eu falei, quer saber, né? Eu vou tomar essa decisão, eu vou fazer essa torre cair. Eu vou destruir essa torre. E eu fiz a movimentação que precisava ter sido feita e vou confessar para vocês que se eu soubesse que ia ser libertador a ponto, né, do tanto que foi, eu teria feito antes, né? Só que aí eu caí numa blasfêmia muito gigantesca, que é assim, tudo no seu tempo, né? Só que essa parada do tudo no seu tempo, a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando se tem a lâmina do diabo na mesa, tá? Porque o tudo no seu tempo pode ser uma desculpa para que a gente não tome uma decisão. Literalmente. Ah, não, tudo no seu tempo. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. A hora que sabe?
mas porque talvez ali no fundo, mesmo sabendo que o certo é fazer determinada movimentação, a gente não faz. E isso acaba virando meio que uma faceta, né? Que a gente coloca ali para encobrir alguma coisa. Então, se eu puder falar alguma coisa aqui com relação a essa leitura, Lion, é que é o seguinte: não espere que o universo faça essa transformação por você. Não espere que o universo traga essa torre, vai ser pior. Tá? Eu ia falar quando a lâmina da morte saiu, eu falei, vou ficar quieto porque talvez não seja essa mensagem, mas é literalmente, né? Se a transformação tem que acontecer, que ela parta de você. Não espere que o universo resolva essa treta para você. Por quê? Porque isso daqui tá pegando no seu emocional, tá muito profundo. Isso daqui é perigoso com isso daqui na mesa e com isso daqui na mesa. Por quê? Para algumas pessoas pode até sair em forma de enfermidade física. Tá? Cuidado. Ok, Lion? É isso aí, meus amores. Não tem muito o que eu falar. A mensagem foi complexa, foi complicada, mas espero que ajude alguém aqui, tá bom? Espero que você deixe o seu like, que você se inscreva nesse canal. Se você é novo, até explicar que a gente sempre traz uma leveza, mas a leitura foi muito séria aqui. E o meu tipo de leitura não é para ficar passando a mão na cabeça. Eu quero trazer o despertar para as pessoas. Quanto mais despertas as pessoas estiverem, mais resolvidas elas serão. Terão relacionamentos maravilhosos, trabalhos maravilhosos, tudo maravilhoso. Então, né, às vezes eu até fico meio assim, porque tem muita gente que prefere leitura para falar o que vai acontecer, mas não consegue resolver a treta que está acontecendo ali, né, dentro de você. E não adianta nada, porque nenhuma previsão vai bater. Nenhuma, porque se você está bagunçado por dentro, previsão nenhuma, nem particular bate. Porque a particular vai puxar exatamente o que você está manifestando no momento. Ok? É isso aí, meus amores. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Mega beijo para você. Tchau, tchau.